tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo que algumas pessoas me pediram. Eu tive uma ideia de fazer esse vídeo e aí eu perguntei e muitas pessoas falaram que queriam. Então, cá estou, como vocês podem ver aí no título do vídeo, pra falar sobre o meu pós-DIU. Porque quem me acompanha sabe que eu fiz a saga do DIU, né? Dava até pra ser uma websérie, a saga do DIU, onde eu contei sobre a colocação do DIU, a minha experiência, todo o processo, depois quando eu retirei o DIU. E agora eu tive a ideia de fazer o pós-DIU, pra falar pra vocês como é que estão as coisas depois que eu retirei o DIU. E muitas pessoas me perguntam como é que tá meu ciclo, o que eu tô fazendo, né? E aí eu falei, por que não fazer um vídeo contando as minhas experiências, né? Bom, então vamos lá. Eu retirei o DIU em janeiro, desse ano, de 2016. Eu retirei o DIU depois de mais de um ano e meio, acho que mais de um ano e meio, na tentativa de usá-lo. E pra quem não sabe, eu vou dar um resumo bem rápido, mas eu tenho os outros vídeos falando, explicando certinho cada detalhe de tudo. Mas eu coloquei o DIU quando o Matheus tinha 4 meses. E aí, assim, eu ainda estava amamentando, eu não estava menstruando. E aí eu fui, digamos que, uma candidata muito, assim, propícia pra colocar o DIU. Por quê? Eu não queria engravidar, eu não estava menstruando, então provavelmente o DIU me faria parar de menstruar e preveniria de outras gestações, né? Bom, eu coloquei assim que o Matheus tinha completado, assim, 4 meses. Aí eu coloquei, fiz os exames, ok, e coloquei. Uma semana depois que eu coloquei o DIU, eu comecei a ter sangramentos de escape. E aí o médico disse que era normal, que seria o meu organismo se ajustando a esse corpo estranho dentro dele. Fiz os exames, tava tudo certo, colocação certa. Só que esse sangramento nunca mais parou. Então, até eu retirar o DIU, um ano e meio depois, eu não parei de ter esse sangramento de escape. E, assim, nos primeiros 6 meses eu fui levando, porque, pode ser, daqui a pouco para, é normal 3 meses, é normal 4 meses, é normal 6 meses. Então eu fui levando, eu fui fazendo acompanhamento, né, com o médico e em exames, e tava tudo ok, mas o sangramento não parava. Até que chegou uma hora que eu cogitei tirar, porque isso tava me incomodando demais, demais. Eu tava, assim, perdendo o sono, porque é uma coisa muito incômoda. Nos outros vídeos eu explico certinho pra vocês. E assim, por mais que ele estivesse fazendo o efeito que ele, né, tem que fazer, que é evitar novas gestações, eu não estava bem, eu não estava confortável. Eu acho que mulher nenhuma fica confortável menstruando por mais do que 400 dias. A gente não aguenta 7, quanto mais 400, né? Então, assim, é óbvio que o meu sangramento, ele não era como se fosse uma menstruação normal, mas haviam dias e dias, épocas e épocas, e eu já tava ficando louca de lidar com isso, fora todos os outros incômodos que isso traz. Então eu resolvi tirar. Em janeiro desse ano, eu fui na médica, eu tirei o DIU, foi um alívio. Quando ela tirou, parecia que ela estava retirando, assim, meus problemas com a mão, assim, sabe? E aí eu saí de lá muito mais aliviada. E aí, assim, ela me passou uma bateria de exames para que eu fizesse e para que eu retornasse com esses exames pra gente ver quais seriam os próximos passos para uma prevenção de gravidez, pra regularização de hormônios, até porque eu nunca tive nada regulado. Pra quem não sabe, eu já contei em outros vídeos sobre os meus ovários policísticos, sobre, assim, as minhas idas e vindas com remédios, porque eu comecei a tomar anticoncepcional muito cedo, e por conta dos ovários policísticos. Aí logo depois eu engravidei do Arthur, praticamente tomando anticoncepcional, né? Praticamente. Eu tinha parado quase um mês, mas assim, engravidei do Arthur. Depois que engravidei do Arthur, eu tive todos os problemas com ciclos por conta de remédios, por conta de várias coisas. E aí, quando eu havia decidido retornar com o meu anticoncepcional normal, eu engravidei do Matheus, e aí depois que eu engravidei do Matheus, eu coloquei o DIU. Então, assim, o meu organismo nunca teve um tempo de realmente respirar e, assim, voltar ao normal por ele mesmo, né? E aí, eu fiz isso agora,
Então ela me passou uma bateria de exames e depois desses exames eu poderia retornar lá pra gente ver o que a gente ia fazer. Eu, sinceramente, não gostaria de voltar a tomar remédio, até porque o remédio que eu tomava era um remédio muito forte, é um remédio que saiu muito aí em estudos, em matérias, sobre o risco de trombose, essas coisas. E assim, a minha bateria de exames, além dos exames normais, né, de check-up pra mulher, a minha médica me pediu exames, assim, bem profundos de exame de sangue, né? Dentro do exame de sangue. Não só coisas básicas de taxa de hormônio, vitamina, essas coisas. Mas ela me pediu uma pesquisa muito profunda. Por quê? Porque eu tenho histórico de trombose na família. O meu pai já teve uma embolia pulmonar muito grave. E por conta desse histórico e de ser muito próximo de mim, né? Ela disse que eu teria que fazer esses exames. Foi uma investigação genética, até foram exames genéticos que eu teria que fazer pra saber realmente se eu posso tomar remédio, se eu posso tomar anticoncepcional, assim, pra tirar, digamos assim, algumas dúvidas quanto a isso e me tranquilizar, né, e eu usar sem preocupação. Só que assim, eu sempre demoro muito pra fazer exames, porque assim, pra eu fazer um exame, eu preciso de alguém que fique com os meninos, eu preciso me organizar no meu trabalho, e aí eu comecei a trabalhar. Eu tentei marcar esse exame, eu marquei todos os exames pra um dia só, tipo assim, um mês depois que eu fui na consulta, mas eu não consegui fazer, porque um dia antes me ligaram do laboratório dizendo que aquele exame não existia naquele lugar, então eu não sei como é que marcaram, né? E que a máquina do ultrassom tava quebrada, então eu não consegui fazer. Depois disso, eu fui protelando, por conta de trabalho, por conta de tempo, e assim, eu acabei fazendo os exames só em maio ou junho. Eu tirei em janeiro, eu só comecei a fazer os exames em maio ou junho. Acho que foi assim, no finalzinho de maio, comecinho de junho. E ainda faltou um exame, que foi esse exame genético, porque é um exame que o convênio tem que aprovar, porque não é um exame assim, chega, vai e faz. Tanto que eles me ligaram, eles questionaram o porquê do exame. Quando eu contei o histórico da minha família, eles liberaram o exame. Então assim, todo esse processo demorou. Só que nesse meio tempo eu tive alguns outros problemas que eu vou contar em outro vídeo, na questão da amamentação. E eu resolvi, mesmo com os exames incompletos, retornar na médica pra ela já me encaminhar alguma coisa e conseguir me tratar nos meus problemas com a amamentação. E aí, assim, eu fui na médica e os meus exames estão todos ok, tá tudo assim, certinho. Só que faltava o exame genético e ela falou que esse era muito importante para que ela pudesse me receitar qualquer tipo de anticoncepcional ou medicação, né? Então, assim, eu fiz o exame, saiu o exame agora, eu vou ainda na médica, né? E aí eu vou ver o que eu vou fazer. Eu não gostaria de tomar anticoncepcional. Eu gostaria muito de que meu organismo ele voltasse a funcionar normalmente. Por quê? Em maio, eu voltei até o meu ciclo menstrual. E o que aconteceu? Quando eu tirei o DIU, uma semana depois que eu tirei o DIU, meu sangramento de escape parou completamente. E aí, assim, desde então, eu parei de menstruar. Então, assim, eu passei janeiro, fevereiro, março, abril e maio sem menstruar. Gente do céu, foi a glória pra mim. E assim, eu ainda estou amamentando, então eu acho que isso contribuiu pra eu não menstruar. Só que de uns tempos pra cá eu tive que diminuir a frequência da amamentação, e isso é o assunto para outro vídeo. E aí, acho que nessas diminuídas, o meu organismo deu um, né? Assim, né? Acho que o hormônio começou a falar, não preciso produzir mais tanto leite, então vamos voltar a ter o ciclo. E em maio, eu voltei com o meu ciclo. Foi uma volta bombástica, porque, meu Deus, fazia tempo que eu acho que meu organismo não tinha um ciclo normal, não voltava por ele mesmo, não comandava as coisas. Então, assim, eu me senti uma adolescente, eu me senti a primeira vez, uma mocinha, sabe? E foi muito terrível, doeu muito, muita cólica. E, gente, assim, pra quem... Não sei se eu já comentei em outros vídeos, eu sofria muito com cólica, de sair rolando. E dessa vez eu praticamente saí rolando também. Então, assim, muita dor, muita cólica, muita dor na perna. Foi bem difícil, um ciclo, assim, bem intenso. Mas que ele durou certinho, e aí, assim, depois veio a segunda vez, depois veio a terceira vez, então, assim, tá certinho. Meu ciclo, ele tá voltando a funcionar normal, e eu gostaria de continuar assim, eu não gostaria de tomar anticoncepcional, de inserir hormônio. Eu sei que existem anticoncepcionais novos, aí tem um anticoncepcional novo que parece ser
tipo, melhor. E talvez seja esse que eu tome. E aí, assim, se eu começar a tomar ele, depois eu venho contar pra vocês como é que tá sendo a minha experiência, tá? Mas, assim, a gente cogitou do meu marido operar. Nós não queremos ter filhos, mais filhos. Nós estamos satisfeitos com os nossos meninos. E assim, a minha médica teve uma conversa muito séria comigo sobre essa coisa de operar. Porque nós somos muito jovens, nós ainda somos uma família, digamos assim, em constituição, né? Então ela falou, uma coisa é você não querer mais ter filhos, outra coisa é você não poder ter mais filhos. No momento vocês não querem ter mais filhos. Se vocês operarem, vocês não poderão mais ter filhos. E isso muda, vocês não sabem como vocês estarão daqui 10 anos. Daqui 10 anos vocês ainda podem ter filhos se vocês quiserem. Mas é muito difícil você decidir uma coisa que você não sabe como que você vai estar daqui 10 anos. Então ela falou um monte de coisa e disse que dificilmente a gente ia conseguir uma operação e aquela coisa toda, né? Então, assim, a gente tá se prevenindo da maneira tradicional. O meu exame genético, eu ainda não levei pra médica, mas ele deu ok, ele não deu alteração, ele não deu que eu tenho a tendência à trombofilia, graças a Deus. E assim, é lógico, a gente tem que ficar de olho, porque eu tenho um caso muito próximo na família, né, dessa doença, mas eu digamos assim, eu não preciso me preocupar tanto, né? Mas é claro, como qualquer outra pessoa, a gente não está livre de nada. Então, assim, a gente vai ficar de olho, mas provavelmente, como eu já tomei por mais de 10 anos esse anticoncepcional que eu falei pra vocês, que foi um anticoncepcional muito falado na mídia, sobre casos de trombose. Então, eu já tomei por 10 anos e fiquei tudo bem. E eu não tenho essa tendência, então, possivelmente, eu possa voltar a tomar qualquer outro tipo de anticoncepcional. Mas eu vou optar pelo mais brando pra evitar qualquer coisa, até no meu organismo, né? Mas assim, eu tenho medo de engordar, de espinhas, porque o anticoncepcional que eu tomava, ele fazia o efeito contrário, ele tirava as espinhas, ele não me engordava, não me inchava. Então assim, vamos ver aí o que eu vou fazer. Mas provavelmente eu vou voltar a tomar um anticoncepcional mais fraquinho, né? Mas é isso, gente, assim, eu tô muito aliviada com a retirada do DIU. Eu sei que eu fui uma assim, escolhida a dedo. Isso não é comum de acontecer. Eu realmente tive, assim, a sorte, ao contrário, de acontecer isso comigo. Existem outros casos de outras coisas com DIU. Mas, assim, no geral, dá muito certo. É um dos melhores métodos, né, para as pessoas. Mas assim, e assim, gente, dá pra você colocar o DIU pelo convênio, dá pra você colocar o DIU pela parte pública, existem outras formas e a forma particular. Eu já falei disso em outros vídeos. Se você tá pensando em colocar, procura o seu médico, faz os exames, conversa com ele. Mas assim, tem o meu relato aqui, que às vezes é bom você compartilhar, né, essas experiências. E é isso, eu espero que quem coloque aí se dê muito bem. E se alguém tá passando por isso também, saiba que tamo junto. E pra mim realmente não funcionou. Eu preferi tirar e foi a melhor coisa que eu fiz. Graças a Deus. Eu não tava aguentando mais. E agora eu me sinto mais leve. Apesar de voltar com o ciclo normal, aquelas coisas, eu me sinto muito melhor. E falando em ciclo normal, eu quero fazer um vídeo pra vocês contando sobre o coletor menstrual. A linda da Paloma Fernandes fez um vídeo falando. Eu fiquei muito curiosa. Fui lá e já comprei o meu. Eu comprei o meu coletor. Ele chegou. E aí eu aproveitei pra usar quando o meu ciclo veio. E eu quero muito contar pra vocês o que eu achei porque ela falou, né? A Paloma falou, contem pra mim as mamães que usaram. Então eu quero muito contar pra vocês qual foi a minha experiência, mostrar a marca dele e tal. E compartilhar essa experiência com vocês, tá bom? Mas desse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!